no ar mais um programa Vida Mulher. Eu sou Gisele Luvisoto e agradeço a oportunidade que você abriu no cantinho onde está para passarmos esse tempo juntos. E hoje o programa está pra lá de especial. Temos a presença do pastor Emerson Alves, da Ilha de Marajó. Ele é uma grande pessoa onde nós aprendemos muito com a história e o testemunho de vida deste homem. E também no nosso bloco musical temos a presença da cantora Cleide Duarte. Não saia daí e voltamos já já. Confira agora uma entrevista que a jornalista Patrícia Stenbach fez com a cantora Cleide Duarte. Olá, o quadro musical de hoje recebe a cantora Cleide Duarte. Cleide, obrigada pelo convite. Eu que você ter agradeço. aceito, você estar aqui. Muito obrigada, Cleide. Eu que agradeço a todos vocês. Um prazer poder estar aqui nessa cidade tão abençoada, conhecendo você, Patrícia, né? Que Deus abençoe esse programa de mulher. Que maravilha, é um prazer muito grande. A Cleide veio de logo ali, gente, lá de Belém. É cantora, começou o ministério aos 5 anos de idade, já tem 9 CDs gravados, é ministra de louvor na igreja onde ela congrega e hoje ela está aqui para abençoar a nossa vida. Fala um pouquinho do teu ministério para nós, então, Cleide. Olha, eu, graças a Deus, desde o começo, desde pequenininha já começava a cantar, né? Meus pais são todos evangélicos, né? A minha família é toda evangélica, então nasci no berço evangélico. Graças a Deus não vim pela dor, vim pelo amor, porque eu amo o Evangelho de Cristo. Fui batizada com 9 anos de idade, fui batizada logo em seguida no Espírito Santo e desde aí nunca mais me desviei, né? E o Ministério de Louvor, como é que fluiu na sua vida? Como é que você identificou? Não, o Ministério é de Louvor, eu vou seguir. Não, aqui. O começo foi todo no começo da minha vida, quando os médicos me desenganaram. A minha mãe, ela não era evangélica, então os médicos me desenganaram, minha mãe ficou desesperada naquele hospital e o Senhor Jesus tinha um trabalho para fazer na minha vida. E ela diz que um homem chegou naquele hospital, ninguém viu ele entrar, ninguém viu ele sair. Então ela acredita até hoje que foi um anjo do Senhor que foi naquele hospital. E ele começou a pregar para minha mãe e começou a falar com ela, disse, olha, Deus vai usar a tua filha, Deus vai fazer dela um grande ministério para a glória e honra dele. E a minha mãe não entendia nada e ela falou, pastor, ela logo pensou que era um pastor. Pastor, tudo que o Senhor falar eu acredito. Mas aquele homem falou com autoridade para mim e disse, olha mulher, você não tem que acreditar em tudo, você tem que crer somente em Deus. E ali ele começou a orar sobre a minha vida e começou a profetizar o meu ministério de louvor. E começou dali. E o Senhor, a minha mãe foi me falando isso, disse, Cleide, o dia que você começar a falar do amor de Deus, cantando, porque eu comecei já desde criança a fazer o louvor, via qualquer culto, já, pastor, dá uma oportunidade aqui. Sempre inserindo louvor. E graças a Deus nós fomos cantando e minha irmã, juntamente comigo, a Cláudia, começamos a ir nas igrejas, Deus foi falando que Deus tinha um plano na minha vida. Hoje nós temos já 15 anos de ministério, no louvor, meu CD gravado, tenho 9 CDs gravados, para a glória do Senhor, tenho um patrocinador muito forte lá em Belém, que não são evangélicos, mas investiram no meu ministério. Então, isso assim é só bênçãos que Deus tem assim me proporcionado, abençoado vidas, pessoas que hoje aceitaram Jesus através do meu ministério. Hoje tem pastoras, pastores que hoje foram abençoados através da minha música, dos meus louvores para a glória do Senhor. E isso é sempre um prazer e honra para o nosso Deus. Eu tenho 3 CDs aqui nas minhas mãos. Eu queria que você falasse um pouquinho desse aqui. Cleide Duarte, 60 músicas. Como é que foi esse projeto de colocar 60 músicas dentro de um CD? Por que disso? Como a gente viaja bastante, né? As pessoas querem conhecer o nosso trabalho. Aí, como não dá pra gente viajar com 9 CDs, é muitos CDs. Então a gente pegou, a minha irmã, bora Cleide fazer um CD
que possa Impactou tudo. isso para colocar para o pessoal aprender a ouvir as músicas. São músicas muito lindas. E o meu estilo é pop e adoração, né? Então a gente colocou as músicas assim, tem um CD aqui nesse CD que a música é Datas Inesquecíveis, que é o dia dos pais, dia das mães, Natal. É muito legal esse CD. Nas igrejas, isso, né? é muito gostoso, é um CD muito legal. Esse daqui eu achei muito legal porque ela falou pra mim que é o canto da Amazônia. Atrás ela tá vestida de vermelho, ela tem um cocar na cabeça. Gente, muito legal. Fala um pouquinho, porque você falou pra mim que aqui são ritmos diferenciados. Esse é o nosso ritmo paraense mesmo, para quem gosta, os ritmos calypso, carimbó, que são os ritmos que a gente gosta, músicas quentes, músicas pra cima. É música pra você adorar o Senhor com alegria. Tem uma música de mulher que fala assim, eu sou mulher de Deus. Tem as músicas... Canta pra cima pra mim, assim, então. eu sou mulher de Deus, na prova orando, sendo aprovada, usada por Deus. Eu sou mulher de Deus, serva obediente, mulher de fibra, usada por Deus. Que lindo! São músicas tem lindas. esse daqui, que é o Perfil, que é o último trabalho seu, que é o trabalho que você tá Isso, agora nas igrejas. Isso é o mais novo, é um CD muito abençoado, tem umas músicas lindas de louvor e adoração, aquela música que a gente canta assim, se o trovão e o mar se erguendo vem, Lindo. Sobre a tempestade eu voarei. E muitas músicas abençoadas que vocês vão ouvir. CD maravilhoso, eu indico esse CD muito bom, que a gente tem abençoado muitas vidas, eu tenho certeza que vocês vão adorar. Gente, o quadro musical ele é curtíssimo, principalmente quando a gente tem entrevista. Mas vocês vão ficar agora com um clipe musical da Cleide Duarte para abençoar a sua vida, abençoar a vida da sua família. Nós nos vemos no próximo programa. Cleide, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Por você estar aqui Beijo para todos vocês. Beijo em todo o público. Beijo, beijo. Que Deus abençoe essa cidade, que Deus abençoe a sua vida. Mulher, você faz parte do projeto de Deus. Você é uma bênção. Você é mulher, mulher abençoada. Amém. Nós nos vemos no próximo programa. Espero que você tenha sido abençoado. Tchau, tchau. Recebe hoje em nossos estúdios o reverendo Emerson Alves. Reverendo, obrigada por aceitar os nossos convites e estar aqui conosco compartilhando um pouquinho da sua trajetória. O reverendo Emerson Alves hoje está na cidade, é isso mesmo, reverendo, de Anajás, na ilha de Marajós. Ele estava contando aqui para mim que foi feita uma pesquisa pelo IBGE e que essa cidade onde ele está, essa região onde ele está atuando como pastor, como reverendo, é mais pobre até mesmo que o Nordeste do Brasil. Pastor, como que o senhor foi para lá, né? O que o senhor está fazendo lá e por quê? Conta um pouquinho pra gente disso, por favor. Boa tarde, pastora Gisele. Boa tarde você que está me vendo aí na tua casa, quem sabe no teu local de trabalho. Que prazer poder estar aqui, poder compartilhar. Cheguei agora há pouco aqui em Barueri, já me apaixonei pela cidade. Eu sei que são momentos fantásticos que Deus reservou pra gente. E como a senhora mesmo falou, eu estou vindo um pouco de longe, lá do outro lado, outro extremo, digamos, do Brasil, do extremo norte, da Ilha do Marajó. Foi para lá que Deus me levou para pregar o Evangelho. E o Marajó é um lugar fantástico. Volta e meia a gente vê alguma coisa sobre o Marajó na televisão. Inclusive até em novela já apareceu. E no Marajó tem praia, búfalo. E todas as vezes que se ouve falar do Marajó, aqui para o sul e sudeste, vem logo isso na mente. O Marajó é uma terra, um paraíso. E de fato no Marajó tem búfalo, tem praia. Só que o Marajó é bem maior do que a gente pode imaginar, pastora. O Marajó tem mais de 50 mil quilômetros. É mais ou menos do estado do Rio de Janeiro. É maior que muitos países da Europa. Ali no Marajó, 16 municípios estão situados na ilha e no arquipélago. E segundo o IBGE, 50 mil habitantes moram na ilha, que é toda interligada ou cortada por rios. Não existem estradas. Para a senhora ter uma ideia,
Para eu sair da minha cidade, Anajás, onde eu exerço o meu sacerdócio, para ir para a capital do estado, Belém, são 2 dias viajando de barco, para ter uma ideia da distância. E esse começo... grande, hein? Muito. Esse começo de ano a gente teve uma triste constatação. O IBGE ele fez uma pesquisa profunda em todas as regiões do Brasil e em todos os municípios. E nessa pesquisa do IBGE, o IBGE identificou qual a região mais pobre do Brasil. E a região do Marajó foi identificada como a região mais pobre, mais ainda do que o sertão nordestino, como bem a senhora frisou. E ali no Marajó, também foi identificado que entre as 50 cidades mais pobres e mais difíceis para se viver no Brasil, segundo o IBGE, 8 dessas cidades estão no Marajó. É ali no Marajó que está a cidade de Melgaço, segundo o IBGE, o menor IDH do Brasil, pior cidade para se viver no Brasil. A cidade de Chaves, que faz parte do meu campo missionário, segundo pior IDH do Brasil. Anajás, cidade onde eu moro, e a cidade de Afuá, que compõe o meu campo, estão no ranking das cidades mais pobres do Brasil. Ali onde eu estou hoje, em Anajás, 20 mil habitantes moram. Cerca de 30% da população mora na zona urbana e 70% mora no ribeirinho. Nós só temos energia elétrica na sede de cada município. E em todo o interior não tem energia elétrica, ainda se usa energia de lamparina, vela. Então é muito difícil. Quase que 70% das famílias do Marajó sobrevivem única e exclusivamente do extrativismo e do Bolsa Família. Um ou outro felizado que ainda tem a sorte de ser ou aposentado ou funcionário público. E eu estou vindo de uma outra realidade. Há 8 anos atrás eu morava na cidade de Barcarena, no estado do Pará. Barcarena, onde está vários projetos da Albras, como a Albras, Elo Norte, projetos da Vale do Rio Doce. O maior exportador do mundo de alumínio, ali é a cidade de Barcarena, exporta alumínio para a Alemanha, para o Japão. Então é uma cidade próspera. E ali naquela... Estava lá? Estava lá. Ali... Na verdade, eu sou de lá, casei ali, conheci Jesus lá na Igreja do Evangelho Quadrangular, exerci meu sacerdócio, me formei, eu sou pedagogo de formação, com uma especialização em psicopedagogia e um mestrado em letras. Sou mestre na área de educação e como educador, eu era concursado no meu município, ganhando uma hora-aula de R$50. E tinha 200 horas no município. Minha esposa também é pedagoga e ela trabalhava ali concursada, ganhava um salário excelente. Nós tínhamos ali casa, carro, todo o conforto que uma família precisa. Nós tínhamos uma boa escola para os nossos filhos. Sou casado há 21 anos, tenho 2 filhos. O mais velho, ele tem 19 anos, pastor Josué, que é pastor de jovens lá na nossa igreja. E o pastor Caleb, que com 15 anos ele construiu uma igreja com o dinheiro dele. Ele, com os seus amigos, compraram o terreno, todo o material compraram e assumiu a igreja. Hoje, o meu filho, com 16 anos, é pastor titular de uma obra com 150 membros que ele ganhou para Jesus. Então, nós tínhamos tudo em Anajás. Uma vida confortável, isso. Um bom salário. Tranquilo. Nós tínhamos tudo em Barcarena. E, de repente, Deus nos chama para pregar o evangelho em Anajás. Logo no começo foi um choque, pastora, porque como que se faz para sair da realidade que nós tínhamos, do conforto que a gente tinha para ir para uma cidade como aquela? Porque de Anajás para Barcarena são 2 dias de viagem de barco. Não tinha como eu permanecer no meu trabalho. Eu tinha que optar ou a vida estável que a minha profissão me trouxe, que a minha formação me trouxe na cidade que eu morava, ou renunciar tudo, como Jesus disse, por amor às almas e pregar o evangelho. Eu não pensei 2 vezes. Como não tinha pastor para ir assumir a obra naquela cidade, eu fui convidado. E eu não pensei 2 vezes. Fui na prefeitura da minha cidade, ali nós pedimos exoneração do nosso trabalho, tanto eu quanto a minha esposa, deixamos tudo, salário, casa, conforto, escola dos filhos e fomos para uma realidade que nós nem conhecíamos direito. E chegamos, interessante que eu brinco com os irmãos, mas na verdade foi o que eu senti. Me disseram antes de ir para lá, pastor, o senhor vai para aquela cidade, ali é muito complicado, ali é muito difícil. Quando eu cheguei lá, haviam 22 mil habitantes. Todos os anos, 20 mil casos de malária eram registrados. E malária é uma doença endêmica que ceifou muitas vidas lá. Infelizmente, ao longo desses 8 anos que eu estou lá, eu já contraí 12 vezes a malária.
Muitas pessoas até dizem, por que você não toma vacina? Porque não existe vacina para malária. Existe a vacina para febre amarela, que alguns confundem, e a febre amarela... Não. E a malária mata. Nós estamos comemorando agora os 63 anos da Igreja Quadrangular no Brasil. E você sabia que o primeiro esposo da Aimee McPherson, ele morreu com malária em Hong Kong, na China, que ocasionou ela ficar viúva, mais tarde ela contraiu um segundo casamento. Então a malária ela mata. E foi para ali que Deus me mandou. E disseram que a cidade era ruim, era complicada. E nós fomos. Quando eu cheguei, que nós saímos do barco, porque não vai de carro, é barco, são 2 dias viajando. E não são aqueles barcos de cruzeiro, transatlântico, confortável. Só o dia que a senhora com o pastor Jackson estiverem lá conosco, a senhora vai ter o privilégio de ir nesses nossos barcos, para ver que não tem nada de conforto, mas graças a Deus é um transporte que nós temos. E quando a gente desceu do porto e chegou na cidade, que eu olhei para a cidade, eu disse, poxa, me enganaram. Falaram que a cidade era ruim. Pastor, era pior. Não tinha rua na cidade. Na verdade, tinham 3 ruas que eles acimentaram elas, porque lá não tem areia, não tem pedra, seixo, a gente compra em outras cidades. O solo do Marajó é um solo em formação. Então ali, o terreno da cidade ele é muito, digamos, pantanoso, é lama, é uma várzea. Então eles fazem umas pontes por palafita e por aquelas pontes a gente anda, aquelas eram as ruas. Quando eu cheguei na igreja, que eu olhei a igreja, eu disse, meu Deus, a igreja era uma casa de madeira que tinha 5 de frente por 11 de fundo. E ali tinham, pastor, cerca de 25 membros, eram 12 adultos e 13 crianças. Me levaram para conhecer a casa pastoral atrás. Era um barraco que tinha 4 por 8. Não tinha sanitária. A sanitária ficava a mais ou menos uns 20 metros longe da casa. Nós andávamos por cima de ponte de palafita. Quando nós chegamos lá, para ver isso, eu digo, meu Deus, que situação. Eu saí na minha casa nós tínhamos 3 suítes, além do banheiro social e o banheiro que ficava na área de recreação. E não tinha sanitária, a sanitária ficava nos fundos, longe, e detalhe, não era a sanitária da casa pastoral, era de todo mundo da rua. E não era sanitária como a daqui, que tem o vaso, tem a louça sanitária. Foi feita uma caixa de madeira com 2 buracos. Ah, era para todos? Era para todos, era comunitário. Era comunitária de todo mundo da rua. E cavaram 2 buracos para ir de 2 em 2. Imagina a senhora numa situação dessa, de manhã, querendo ir ao banheiro, tem que dividir o banheiro com uma outra pessoa para fazer as necessidades biológicas. E não foi fácil. Mas isso não nos esmoreceu, começamos a trabalhar. Quando nós fomos, no final do mês, ver tudo que a igreja arrecadou entre dízimos e ofertas, R$80. Nós pagamos as taxas da igreja, despesa de luz, as despesas da igreja. Aí, vamos ver o que ficou de saldo, R$30 foi o saldo, esse foi o salário do pastor. E eu tive que aprender a viver por mês com o que eu ganhava em menos de 1 hora de trabalho. A minha hora era R$50. E como o senhor fez, pastor? Alimentação? Aí foi o milagre de Deus. A Bíblia fala que Deus não deixa um justo desamparado nem sua descendência mendigar o pão. É verdade. Não foi fácil. Eu lembro que naquela época os ovos ainda eram baratos, eram 10 centavos. Eu ia no mercado, comprava ali, que na verdade não era mercado, era uma merceariazinha. Comprava 10 cubas com 30 ovos cada uma delas, 300 ovos, era isso que a gente comia. Como o dinheiro não dava para comprar o gás, o fogo era na lenha. Como não dava para comprar o óleo para fritar os ovos, eram cozidos. Imagina a senhora pastora, 3 meses comendo só ovos. Eu brincava com os irmãos e dizia, tinha hora que a minha barriga ela não roncava, ela piava. De tanto ovos, de tanto ovos. E dava até medo de ir ali no sanitário, olhar e tá cheio de pinto. Hoje a gente ri. Hoje a gente ri, mas foi uma situação difícil, porque eu tenho família, eu tenho filhos, mas graças a Deus nós superamos todas as dificuldades. Graças a Deus, né? Hoje, 8 anos se passaram. E aquela igreja de madeira, com cerca de 25 pessoas, hoje nós estamos chegando a 5.000 membros. Glória a Deus. Deus tem usado muito o senhor lá, né? Você que está nos assistindo, na verdade, eu estou aqui, já ouvi a história do pastor Emerson outras vezes, mas não tem como você não se emocionar de estar com um homem desse de Deus, um homem guerreiro, que não viu dificuldades para levar o evangelho e continua fazendo grandemente a obra de Deus.
Deus tem usado ele de forma sobrenatural naquele lugar, né, pastor? É isso que ele vai estar falando agora. Como o ministério tem crescido naquele lugar. Detalhe, eles pregam ali de barco, né? Porque, como o senhor mesmo disse, ali é uma área fluvial, né? E você que está nos assistindo, ele está sentado, mas o pastor Emerson também tem uma dificuldade motora. Isso dificulta um pouco a sua locomoção até as pessoas, não é mesmo, pastor? Mas isso não foi impedimento para o pastor Emerson deixar de fazer a obra de Deus. Pastor, eu estou com sede de ouvir mais do senhor. Fale mais um pouquinho então para a gente do que Deus está fazendo, né? O senhor me falou também que a sua esposa hoje já está trabalhando novamente naquele lugar, Deus está honrando. Fala um pouquinho para a gente disso, pastor. Pastora, como a senhora bem frisou, eu sou portador de deficiência. Aos 8 meses de idade eu contraí poliomielite, que não ceifou minha vida, mas deixou sequelas horríveis nas minhas pernas. Então eu tenho uma dificuldade horrível de locomoção. Eu até brinco que eu faço parte da única categoria no Brasil que tem nome, sobrenome e apelido. Qual é o nome? Deficiente. Qual é o sobrenome? Portador de necessidades especiais. E o apelido? Aleijado. Às vezes as pessoas acham forte essa maneira de me expressar, mas eu ouvi tantas vezes as pessoas chegarem, olha aquele aleijado, aquele aleijadinho, mas quando Jesus entrou na minha vida, no meu coração, mudou tudo, sarou a minha alma, sarou tudo. Então essas palavras hoje para mim são mera palavra, porque eu costumo dizer, pior do que ser aleijado do pé, é ser aleijado da fé, ser aleijado do caráter, ser aleijado de muitas outras coisas. Então aquilo que Deus fez na minha vida foi tamanho que hoje eu não tenho medo de mergulhar na obra de Deus e obedecer o chamado. E fomos para Anajás. Ao chegar em Anajás, nós nos deparamos com toda essa situação. Nós trabalhamos e confiando em Deus. Cerca de 8 meses depois, apareceu um concurso, a minha esposa fez, eu também fiz. Passamos ambos, ela em primeiro lugar, eu em segundo lugar. Parabéns. Ela me passou a perna, mas ela pode, está permitido. As mulheres são poderosas. Não, mulheres, vocês são poderosas. Hoje, pregando ainda há pouco em Osasco, eu dizia que, às vezes, as pessoas elas brincam tanto que Eva, que foi a culpada de nós estarmos nessa situação, que ela pecou, e eu brinquei, olha, mas para Eva provar daquele fruto, Satanás teve que convencer de todas as formas. Ele teve que bater um papo muito longo com ela. Mas com o homem não, ela só pegou o fruto, tome. O homem pegou, comeu e não titubeou em nada. Porque vocês, mulheres, têm essa percepção de ir um pouco mais a fundo. Então, minha esposa, ela começou a trabalhar como concursada, isso nos aliviou. Nós não precisamos mais tirar subsídio da igreja. Até hoje nós temos... a Bíblia fala que o obreiro ele tem que viver da obra, ele tem que viver do púlpito e viver para o púlpito. Então, é um direito que nós temos, mas eu particularmente abri mão, mas é algo meu, que eu quero poder viver do meu trabalho, independente do ministério. Então, lá nós sobrevivemos disso. A minha esposa ela é pedagoga, eu também sou concursado, atualmente eu estou licenciado para poder cumprir uma agenda, para poder visitar vocês aqui. Obrigada, pastor. E a gente está nisso. Hoje é a nossa esposa que está mantendo a casa. E a gente está fazendo a obra, tanto em Anajás quanto fora de Anajás. E ali não é fácil. Existem lugares dentro da própria cidade, do município, que a gente vai em uns barcos que a gente chama rabeta, que são barcos que mais ou menos 70 centímetros a 1 metro de largura, por 3 de comprimento, e eu acho que deve ter uns 30 centímetros de porão. Por quê? Porque tem lugares que a gente vai que são rios estreitos, onde a lâmina d'água não passa de meio metro, e tem que ser barcos como esse. E para comunidades longínquas. É perigoso, pastor? Muito. Eu já naufraguei 3 vezes. É muito perigoso. Muito mesmo. Mas é o único veículo que a gente tem para chegar em algumas áreas inacessíveis. E às vezes a gente viaja 17 horas nessas embarcações sentado, o banquinho é de madeira. Não é o conforto que a gente tem de um banco como o de carro. Pastor, as pessoas que estão nos assistindo estão curiosas. Vamos agora para os nossos intervalos e voltamos já já com o reverendo Emerson Alves.
Alves, ele estava falando pra gente como é o meio de locomoção lá na cidade. Pastor, fale pra gente como é isso, então. Pastora, como a Ilha do Marajó ela é muito extensa e o meu campo ele compõe 3 cidades, olha, nós viemos ainda há pouco de Osasco aqui para Barueri, não gastamos mais que meia hora. A cidade do meu campo, Anajás, Chaves e Afuá, para eu ir de Anajás para Chaves, são 20 horas num barco. Para eu ir para Afuá, mais ou menos umas 14 horas. Mas tem lugarejos dentro do próprio município de Anajás que para chegar lá, são 17 horas de barco. Por que barco? Porque não tem estrada, é uma ilha. Aí, por que os governos não fazem? Porque assim como existem rios estreitos, existem rios que é quilômetros de uma margem a outra. E como o Marajó é uma região pobre, que não tem ali grandes indústrias, não tem nenhum projeto de desenvolvimento para aquela região. Então, devido à carência, a gente tem que se utilizar. E hoje, o nosso trabalho, ele começou a expandir, porque se eu fui para fazer a obra, não adiantava ficar só na cidade. Conseguimos fazer um grande trabalho, estamos ali edificando, nós temos hoje dentro de Anajás 49 igrejas. Glória a Deus. Pastora, meu irmão, são 25 mil habitantes, nós temos 49 igrejas na cidade. Mais ou menos uma igreja para cada 500 habitantes aproximadamente. E em todo o campo, nas 3 cidades, são 89 igrejas. E para poder ir dar assistência a essas igrejas, a gente tem que usar barcos que são rabetas. A gente vai sentado, pegando chuva, sol. Tem lugares que eu saio 5 da manhã para chegar 10 horas da noite, sentado, sem ter posto de gasolina, sem ter um ponto na estrada para a gente parar para ir ao banheiro. Quando dá vontade do banheiro, encosta o barco na beira do rio e vai para o mato. Volta e segue a viagem. E lá a gente está. Mas o que me alegra hoje a alma e o coração? Eu costumo dizer, pastora, tem muitas pessoas que querem um dia fazer a obra e fazer algo assim por Deus, mas também querem usufruir daquilo que está fazendo. Tem muitas pessoas que às vezes vão com a motivação errada para fazer a obra de Deus. Eu digo para muitos, quando a gente vai para fazer a obra pensando em dinheiro, a gente tem derrota. Mas quando a gente vai com desejo de alma, Deus ele nos honra, Deus ele faz a diferença na nossa vida. E é o que nos alegra. Daquela única igreja, hoje nós somos 89 igrejas. Dessas, 86 fui eu e a minha equipe que abrimos. Ali são cerca de 5 mil pessoas que estão buscando a Deus. A cidade ela passou por uma transformação hoje. Começaram a construir várias ruas na cidade. Carro que não existia hoje já tem. Já tem. Então. Para aqueles que tiveram oportunidade de estar lá na igreja, nós vamos passar um vídeo mostrando aquilo que Deus fez de transformação na cidade. John Wesley, um dos maiores avivalistas, chegou a ter mais de 100 mil membros na igreja metodista em pequenos grupos. Ele dizia que não existe avivamento se não tiver transformação social. Porque onde Jesus está, há também a transformação do lugar. Então eu me alegro de ver essa transformação lá. E estou muito feliz por aquilo que Deus está fazendo. Muitas pessoas falam, pastor, o senhor viaja o Brasil, já foi para outros países levando. O senhor não recebe convite para ir exercer o seu ministério em outros lugares? Recebo, muito, de vez em quando. Venha para São Paulo, venha para cá, para o Rio, venha para Minas Gerais, venha para tal lugar. Eu digo não. Deus ele me chamou para ali. Enquanto a liderança da minha igreja não disser, agora você vai para ali, é lá em Anajás que eu estou. É bom a gente viajar, é gostoso estar aqui compartilhando experiência, mas para mim não tem nada mais gostoso do que estar naquelas ilhas, do que estar com aqueles ribeirinhos, pessoas que precisam assim de algo assim de transformação. Sabe, quando se fala de missão, a primeira coisa que vem na nossa mente logo é a África. Vamos para a África. E a gente tem que pensar na África porque é um continente, pastor, aqui que clama assim por Deus. Só que eu vendo uma pesquisa do Almanaque Cristão, o lugar do mundo onde tem mais missionários é a África, porque todos os países cristãos do mundo, eles enviam missionários para a África. E ainda precisa de mais missionários. Só que enquanto você que está me vendo aí na sua casa, você não tem a possibilidade de ir pregar o evangelho na África, você pode ser missionário pregando para os teus vizinhos, pregando para os teus amigos. Quantos lugares isolados, quantos lugares onde pessoas não querem ir, tem pessoas drogadas, quantas cracolândias nós não temos clamando por pessoas. Quem vai para lugares como esse? Então por que eu fico lá?
enquanto a minha igreja precisar de mim lá. Porque quem é que vai para pagar aquele preço todo? O nosso líder, pastor Josué, ele diz que não existe lugar ruim, existe obreiro mole, uma brincadeira que ele faz. Mas eu me atrevo a dizer que não existe lugar ruim, existe lugar onde o preço ainda não foi pago. E Deus precisa de pessoas para pagar esse preço. E quem sabe você não é uma pessoa que Deus está precisando para pagar um preço em um lugar que só você sabe onde é para fazer a diferença. Chegamos ao final de mais um programa Vida Mulher. Espero que você tenha gostado. E lembre-se, entre na nossa página no Facebook, facebook.com/programa Vida Mulher. Lá você pode deixar seus comentários, sugestões e participar do nosso programa no quadro de transformação, assim como foi o da Ana Maria. Espero que você tenha sido abençoado e até o próximo programa. Tchau, tchau!